Posso estar enganada, mas acho que as carinhas são todas conhecidas aqui, né? Então, nós preparamos um, um spoilerzinho, né? Uma degustação da, da nossa jornada que está chegando aí. Eu não sei, né? Isis já é bem conhecidinha, mas a Laís eu não sei, não vi a foto. E Paula, eu não sei qual Paula que é, né? Tem tantas Paulas que eu não sei qual a Paula que é que está aí. Mas, então, nós estamos hoje aqui, alguns palestrantes da jornada, que vão falar um pouquinho sobre o tema, mais o tema da nossa jornada, que é sobre fronteiras, né? Então, sou eu, né? Eu vou falar da ordem que está aqui na minha frente, né? Aline Braga, dá tchau aí, Aline. Cláudia Rangel, Tina Geller e a Cláudia Venâncio, né? Então, vamos E a falar um Juliana, pouquinho. cadê a Juliana? Tá aí? Será que ela caiu? Ah, Cadê? tá entrando agora. Ela deve ter Cadê, caído. Juliana? Ah, Tá caiu então. voltando. Ela caiu, tá voltando. Ju, aparece aí. Tava mandando Ah, mensagem. isso, olha lá. A internet caiu. Juliana. Juliana, dá tchau aí, Juliana, para te verem. Quase morri agora, tá? Falei, gente, o que aconteceu? O Zoom, o que aconteceu? Eu tô aqui no celular, minha internet caiu. Então, acho que eu vou começando, né? E a gente vai trocando aí. O tema desse, desse ano, nós resolvemos falar sobre fronteiras, porque o contato está fazendo 15 anos esse ano, e 15 anos é uma grande fronteira, né, no desenvolvimento humano, né? Aos 15 anos, nós provocamos uma revolução, né, na nossa vida. E tudo, claro, em busca da nossa identidade, né? Então, a jornada desse ano é uma jornada dedicada justamente às nossas possibilidades de fazer saltos na nossa vida, né? De fazer mudanças, de conquistar novos espaços, novas formas. Então, é isso que nós todas aqui vamos falar um pouquinho, né? Então, como eu estou com a... Eduardo, bota a capinha do encontro, no meu slide. Eduardo, você está aí, Eduardo? Estou colocando aqui. Tá bom. Agora eu fiz igual a Juliana. E agora? Bom, deixa lá. Isso. Então, expandindo fronteiras para viver melhor, né? Toda vez que a gente expande as nossas fronteiras, nós temos mais possibilidades de ter uma vida mais plena, né? Passa outro slide para a gente não demorar. Então, eu coloquei uma definição, né, do que é fronteira de contato,
é a fronteira, o limite entre o si mesmo e o mundo, né? Aquilo que não sou eu. Então, para a Gestalt terapia, é nessa fronteira de contato que os eventos psicológicos têm lugar, né? É composta pelas fronteiras do corpo, da familiaridade, da exposição, da expressividade e dos valores. E define ações, ideias, pessoas, valores, ambientes, imagens, memórias, etc. Então, cada uma aqui de nós vai falar um pouquinho de uma dessas fronteiras, porque tem a ver com o seu trabalho lá na jornada, né? Então, eu vou seguir aqui com a minha fronteira. Vai, Eduardo. A minha fronteira é a fronteira de exposição, né? De expressão, desculpe, de expressão. Nossa fronteira de expressão diz respeito ao quão nos permitimos mostrar ao mundo nossos pensamentos e sentimentos, né? Então, quanto mais nós temos essa abertura, né? Abertura para mostrar aquilo que a gente está pensando, mostrar aquilo que a gente está sentindo, mas essa nossa fronteira ela é fluida, né? Então, o que pode, né? O que pode, quais são os canais, né? Os nossos canais de expressão, né? A arte, os diversos tipos de linguagem, os gestos e movimentos do corpo. O sexo, então, todos eles são formas de expressão, né? Passa outro slide, Eduardo. Desculpa. Então, a nossa fronteira de expressão, ela é mais ou menos rígida por conta da intensidade da duração dos nãos que nós ouvimos no nosso desenvolvimento, né? Então, não olhe, não fale, não ouça, não se movimente, não se masturbe. Então, muitas vezes, esses nãos vão sendo colocados até que essa, essa nossa possibilidade de acesso para o mundo comece a ficar comprometida, né? Então, se eu não sou proibida de olhar, de ouvir, de tocar, de falar, é óbvio que o meu relacionamento com o mundo passa a ser comprometido, não é? Então, é óbvio que todos nós precisamos ouvir não, né? Nós somos indivíduos sociais e a gente não pode estar no mundo só por conta, né, usando o mundo como o nosso quintal, né? Então, mas esses nãos, eles não podem exceder a nossa espontaneidade, não podem exceder aquilo que para nós é próprio, né? Então, aí, né, entrando um pouquinho na minha fala, né, no meu trabalho da jornada, o que eu vou trazer com relação a essa fronteira de expressão, desculpe, gente, eu estou falando de exposição direta, né, de expressão, inclusive o fato da gente não conseguir transformar nossos sonhos em realidade, né? Esse grau de proibição de expressão ele pode ser tão grande que a gente não consiga colocar no mundo os nossos. Tá? Não sei bem, não.
Eu já estou na exposição, né? Respondendo a Paty aqui. Então, nós vamos trabalhar, né? A proposta, né, do encontro, da oficina, né? Eu vou propor uma oficina na jornada, é exatamente essa possibilidade da gente resgatar esses sonhos, né, que muitas vezes ficaram perdidos na infância, ficaram perdidos na adolescência, tá? Então, é, eu vou passar a fala para outra colega, e aí depois, se alguém tiver alguma curiosidade, perguntar alguma coisa, no final pergunta para a gente, né? Quem quer ir agora? Tchan, 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 tchan. Eu acho que pode seguir, Eliane, o que é a ordem que você colocou lá. O que que você acha? Pode ser, Facilita, né? Só não lembro qual, pode. qual foi a ordem. Vamos, não, não, volta, Eduardo. Volta. Isso, volta. Volta mais um. Volta mais um. Isso, então vamos ver aqui, né? Corpo, não, isso, está certo. Então, É isso corpo, mesmo. hã? É isso mesmo. Familiaridade. Oi? Eu e Juliana, vamos para o corpo. Então, não, só estou falando para a gente não Hum. estar voltando, para todo mundo guardar quem é o próximo, Ah, para a gente não ficar voltando o slide aqui, para ele poder tirar. Então, ó, corpo, familiaridade, exposição, eu já falei, expressividade e valores. Guardaram aí? Ok, então. Eduardo, pode tirar meu slide? É aqueles dois últimos que falam da agenda e das clínicas, a gente volta para eles lá no final, tá? Vamos lá. Quer deixar a gente agoniada não ter slide para seguir, mas a gente vai. Vou começar falando, né, como é que a gente entende, então, as fronteiras de corpo, né? As fronteiras de corpo, elas falam do limite com relação ao nosso próprio corpo, né? Então, assim, a experimentação das sensações do nosso corpo, elas podem estar reduzidas ou não. E isso vai depender se aquilo que a gente está experimentando está dentro ou não do que é suportável para nós, né? Quando a gente fala do estirão do crescimento dos ossos de um adolescente, por exemplo, né, Tina? A gente pensa muito na questão de esse adolescente está mudando o corpo dele muito rápido. E a noção que ele tem de tamanho muda muito rápido. Eu, com 12 anos, com 12 anos, eu já tinha quase a altura que eu tenho hoje. Eu devia ter 1,68 m, hoje eu tenho 1,70 m. Então, assim, foi um estirão, né? E é a coisa do, ai, sei estabanada, não sei direito o meu tamanho, como é que é isso, né? Fica confuso para o adolescente. E esse adolescente vai estar vivendo um monte de coisa na vida dele, né? E ele pode estar dando conta daquilo ou não, né, Tina? sim. É, Eu tô com medo só de invadir a fala da Tina, por isso que eu tô, né, Tina? Você não vai invadir, pode deixar que eu te corto. Tá bom. E aí, se aquilo que ele está vivendo não for suportável para ele, ele pode reduzir as sensações do corpo dele, ele pode, a gente chama de alienar, né? Partes do corpo dele, porque ele não está dando conta daquilo. A Tina tem um exemplo legal para dar, né, Tina? Sim. Quando a gente imagina é, esse momento, né, do adolescente, esse estirão, a gente também está imaginando o que está acontecendo além corpo. Então, não só a pessoa está experimentando um espaço novo, porque, né, como a Ju fez a colocação, de 1,68 m foi para 1,70 m.
tem um espaço novo aí que ela está experimentando. E a gente vai além do espaço externo, mas também do que está acontecendo no interno. Então, muitas das vezes, essas mudanças geram ou coincidem com alguns conflitos. Então, quando a gente estava trocando sobre como que a gente queria convidar para o nosso workshop na jornada, trazendo fronteiras e corpo, né, algo do corpo, que a gente vai focar nesse item mesmo do estirão dos ossos, a gente foi buscar exemplos, e um exemplo que ficou muito forte para mim foi o próprio crescimento da minha irmã, da minha irmã do meio. Eu lembro que ela, assim, com 7, né, 7, 8 anos, assim, ela urrava de noite de dores. E ela era levada para tudo que era médico e foi para ortopedista. É, aí, assim, um pouco mais tarde, já sei lá, 12, 13 anos, eu tinha um ortopedista que queria, inclusive, operar os joelhos dela, né? E, na verdade, ela estava apenas crescendo. E aí a Juliana falou assim, mas o que estava acontecendo na vida dela lá por 7, 8 anos, que parece que esse choro era além do físico? Eu falei, é verdade. O que que A, tinha a ver com a dor emocional a dela, né, dor Diana? emocional, Porque a exatamente. gente cresce fisicamente e emocionalmente. E na adolescência a gente vê isso acontecendo. Se não for um crescimento de estirão dos ossos, seja ele pelas mudanças corporais, né, dos hormônios, Que são não tem mudanças, como, isso aí não tem como não, não é, passar. não passar. Mas aí a gente lembra, assim, eu contando para ela, ficou muito, muito forte essa ideia de que quando a minha irmã estava com 7 anos, que estava no início dessas dores, ela perdeu o lugar dela de irmã caçula. A gente ganhou uma irmãzinha e ela se torna a irmã do meio. Então, ela passa a entrar para um novo espaço, não só físico quanto emocional. Ela ocupa um lugar desconhecido, e ela tem muito poucas ferramentas, que isso também é uma coisa que a gente olha para as fronteiras, né? Onde que estão as nossas ferramentas do autossuporte, dessa sustentação? E ela tinha muito pouco, de uma irmã caçula se tornar uma irmã do meio. E aí, né, como a Ju falou, né, aí à medida que vai crescendo mais, entra esse estirão hormonal também, né? Vem junto, quando ela começa a mudar de corpo, vem junto também o luto do corpo infantil, para começar agora um corpo novo. Então, quando a gente olha um pouco para o que estava acontecendo também na vida emocional da minha irmã, ela teve muita necessidade também de buscar meios para se proteger destes sentimentos, porque ela também começou a vivenciar, inclusive, sentimentos que ela não sabia nomear direito. Confuso, né? Assim, eu ganho uma família, começo a ter muito amor, mas ao mesmo tempo eu odeio essa pessoinha. Como que ela tira o meu lugar, meu espaço, aquilo que me é familiar? Como que ela vem fazer essa tempestade comigo? Então, se a gente começa a desdobrar isso para o início da adolescência, isso tem muito a ver com o estirão do corpo. Ô, Tina, eu estou lembrando agora que você comentou também que ela tinha pouco suporte para lidar com aquilo, Exatamente. né? Assim, como é que ela ia suportar aquilo tudo? Né? Se a gente for olhar também para a questão do crescimento emocional, ela ainda não tinha, né, um suporte para lidar com aquilo. Ela foi aprendendo ali. É cognitivo também, né? Se a gente olha para a criança assim, de 7 anos, ela cognitivamente também começa a crescer, né? O cérebro também começa a crescer de outras formas. Mas isso eu vou deixar lá para Venâncios Ah, e senão a gente invade dos amigos, também tem isso.
Nós vamos focar um pouco mais aqui na parte dessas fronteiras de corpo, que é onde a gente quer convidar as pessoas assim mais para frente, de brincar com a gente, inclusive para entender como é que funciona essa sustentação dos sentimentos, dos pensamentos, que vão levar para as ações, então, dentro desse olhar da Gestalt. E aí, né, Ju, a gente estava vendo assim, então, como é que a gente vai fazer esse link com os ossos? Qual é a função do osso? Alguém se arrisca? Eu me arrisco o quê? Sustentar? Bem, Já ia eu falar aqui, né? Sustentação tua própria, né? Sei. então, e, esse, assim, e esses ossos, eles trazem essa sustentação, mas eles trazem muita força. Só que aí lembra que assim, a gente está falando dessas mudanças que acontecem não só do externo como do interno. Então, quando também vem uma força externa ou interna que também a gente não tem essas ferramentas suficientes, aquilo vem então numa forma de mágoa, vem numa forma de nos machucar, e está me vindo assim a fratura. Porque quando um osso se quebra ou quando o osso fratura, vem uma dor. E não é fácil, né, Cláudia Rangel? Não, não é fácil. Minha coluna que eu diga. Dói muito, dói muito. Então, assim, emocionalmente também, o que causa dores grandes nesse sentido? E aí, se a gente olhar assim, pô, então, vamos dar voz para o osso, vamos dar personalidade. Quando a gente estuda também dentro da função dos ossos, a gente está olhando também para aquilo que não é tão flexível. Mas o osso é sensível, porque ele é capaz de fraturar. Mas ele é capaz de sustentar e é o que nos sustenta. Então, a gente também olha assim para essas fronteiras e a gente vai olhando assim para o osso naquilo que tem no espaço. No espaço, como a Eliane falou lá no início, entre o eu e o mundo, o eu e o não eu. Então, quando a gente também está brincando nesse sentido de olhar para um estirão de crescimento dentro também dessa idade, a gente também está olhando o que está acontecendo com esse ser, né? Mas uma coisa a gente tira de força no final. É que quando esse osso se renova, ele se renova por completo, aquela fratura se cura. E isso vai trazer mais força. Espero que isso tenha feito sentido para todos. Tina, eu estou lembrando também de uma outra coisa do osso, né? Quando a gente quebra um osso, dificilmente ele vai quebrar naquele mesmo lugar, né? Obrigada. Porque ele vai se regenerar, e aí, assim, o que a gente fala também da quebra de uma parte nossa emocional, né? Quando a gente quebra Exatamente. alguma coisa. Quando a Eu lembro, gente, quando a gente aprende, cresce, né? exatamente, né? Seja quebrar uma perna, ou o dedo mindinho, ou o cotovelo, né? Porque eu já quebrei meu cotovelo esquerdo, depois de Pulso, velho. punho, pulso. É, É isso. Eu aqui com a coluna fresquinha, né? Para poder aí Né? ilustrar isso tudo. Ai, Cláudia, vem brincar com a gente lá na jornada. Com certeza, estarei. Bom, eu não é no mesmo horário do meu, estarei lá. Eu estou no horário da Claudinha, mas não de vocês. Ju, quer fazer o convite? Está aí contigo? Que a gente deixa a nossa perguntinha aqui para um convite aberto para vocês? Quer que eu... tá Então, falando comigo? sim, Eu achei que estava falando com a Cláudia. não, contigo. Eu falo Vamos muito. lá, cadê minha pergunta-chave? Peraí. Calma aí, tá? Vou para os universitários. Hoje, A como gente... você se sustenta? Uhum.
Se protegendo do sentimento, resistindo através do pensamento ou se renovando para agir? Então, deixamos isso aí no campo. Vamos passar o bastão para outro coleguinha agora. Venha para a E aí, jornada, no venha para a final, jornada. e venha fazer parte. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Juba. Acho que o próximo agora é de Próximo agora é familiaridade. família. Próximo é Isso. família. Quem falou isso? Próxima família. Eu O falei, próximo é família, seguindo a familiaridade. ordem da Eliane que estava lá no slide, depois seria família. Não sei se tem alguém hoje para falar sobre valores de família. Fronteiras de família, familiaridade. Tá fechado o seu Familiaridade. áudio, Eliane. desculpa, que eu botei. É Familiaridade. familiaridade. Eu assim, botei- família, peraí que eu vou Não, eu botei curtinho, né? Eu falei família. Mas eu acho que a gente vai ter que ver aqui quem está aqui presente. Então, Eu sou após a familiaridade, que na familiaridade não está. então vai você. Segue você, Cláudia. Não, cadê? Não tem familiaridade? Bom, ok. Vou eu, então? Então vamos. Bom, eu vou falar. Primeiro, eu vou começar falando o título do trabalho, né, da jornada, que é Vergonha e Culpa, o trabalho da autonutrição na clínica adolescente, né, com os adolescentes. A fronteira que eu vou trazer e que comunica com esse tema é a fronteira de exposição, né, que as fronteiras, né, elas acabam elas estão aí divididinhas, mas elas acabam se interconectando, né? A gente está falando separadinho, mas elas acabam se interconectando. E a fronteira de exposição, por exemplo, a questão de se expor, né? De ser observado, reconhecido, isso pode ir se tornando tão natural que a pessoa pode passar para a fronteira de familiaridade, por exemplo, né? Aquilo pode ir se tornando tão igual, essa não expressão, né? Então, eu vou trazer para vocês assim um pouquinho do que é vergonha, né? Então, eu vou trazer algumas falas, não é falas, né? Alguns conceitos assim da Felícia Carroll, que é a Gestalt terapeuta infanto-juvenil, e esse trabalho tem a ver com o trabalho que ela executa com vergonha e culpa, né? Então, ela vai dizer que a vergonha traz muito esse sentimento se a gente está seguro no ambiente, sabe? Assim, eu estou seguro para me expor no ambiente. Depois eu vou trazer um trechinho de um caso meu, que é um dos casos mais difíceis de vergonha de adolescente que eu estou atendendo no momento, né? Eu sou aceito, né? Então, ele tem a ver com isso. A culpa. A culpa, ela traz a questão dela se instalar ali pelos 3, 6 anos de idade, né? É como se assim, eu fiz algo. O que eu fiz causou um desprezo em relação a mim. E aí eu sinto culpa. Culpa, eu posso corrigir a situação. Vergonha, eu sou o que está falho. Então, a vergonha, ela traz muito essa falha em quem eu sou, né? Então, essa cliente que eu trago, vou chamá-la de Maria, ela fala muito, ela constrói a frase eu sou ruim, né? Então, eu não posso ir, então, vou trazer aqui um trecho, né, dela não poder ir a um evento, né, assim, de encontro de amigos, porque tem pessoas estranhas, vão ter adolescentes que eu não conheço. Então, assim, terão lá adolescentes que eu não conheço. Então, é aquilo que eu falei, esse ambiente é seguro, eu estou seguro para a exposição, para me mostrar, né? Então,
ela às vezes vai criando alternativas, né? Cola naquele que é mais expressivo, cola naquele adolescente que é mais, vai confluindo com aquele adolescente que é mais expressivo, né? A confluência vai ficando ali. E aí, a minha proposta nesse trabalho como trazer isso, né? Além de trazer um pouco da teoria, eu vou trazer uma experiência dentro do mini curso, para a gente trabalhar um pouco isso, né? Então, o trabalho ele começa pela expressão das introjeções que foram retrofletidas, né? Então, há uma introjeção, né, que fica ali sobre eu sou ruim, eu não posso me expressar porque o outro vai descobrir, né, que eu sou ruim, que eu não tenho nada de valor, que eu não tenho nada para oferecer. Então, a gente começa delicadamente esse trabalho de expressão, né, do que você. E aí, usando várias técnicas que eu vou falar no dia, hoje é só um spoiler, eu não vou abrir, né? Então, quem tiver interessado, vá lá. É, E aí, assim, a grande proposta desse trabalho de autonutrição, que a autonutrição seria esse amor, né, por você mesmo, é maior, assim, é maior do que a autocompaixão, a autonutrição, é você trazer a capacidade de você mesmo dar isso a você. Isso que eu estou falando, gente, parece a varinha da fada, né, mágica, assim, mas não é. Eu só estou explicando. Então, às vezes você está trabalhando, o cliente volta, você tem que voltar, e assim a gente vai caminhando com eles, principalmente os adolescentes, de pedacinho em pedacinho. Então, qual o adolescente que não tem essa sensação de inadequação? Aí, pelo que as meninas já falaram, né, assim, esse lugar é seguro para eu me expressar, né, para me expor. Então, você vai estar sempre. Acho que vergonha e culpa é um tema que a gente está sempre trabalhando, independente da faixa etária. Mas na adolescência, é um tema comum, ou a gente vai pegar casos assim mais agravados. Então, eu vou propor ali uma experiência, né, da expressão dessas crenças negativas, né? Então, começar a trazer isso para a expressão, né? Para o oposto, né? Então, eu vou convidar a exposição no setting, né? A exposição, a expressão dessa introjeção que ficou tão ruim. E o trabalho todo de autonutrição é transformar essa experiência numa experiência de conexão, né? Porque assim, nesse caso, por exemplo, que eu trouxe o exemplo para vocês, ela tem muita necessidade de não aceitar os pontos de vulnerabilidade, de imperfeição. Então, nunca é bom, então eu sou ruim porque eu também não posso integrar a imperfeição, aquilo que é um erro, o erro, a falha, né? Então, eu convido todo mundo para estar lá no meu trabalho, no trabalho de todas as amigas, estejam em todos, se dividam, é muito legal, né? A gente está fazendo esse trabalho assim, encadeadinho, e aí espero que essa jornada traga para vocês muita experiência de conexão, que traga um conhecimento para quem vier buscar conhecimento. E é isso. Alguém quer me fazer alguma pergunta sobre o meu trabalho? Então, ok, dou por encerrada. Não sei nem quanto tempo eu fiquei, gente. Mas fui seguindo aqui meu roteirinho aqui. Quem vamos agora? Agora é você mesmo, Claudinha. És tu. Valores de expressividade. Então, vamos lá. Pensei aqui em trazer. Acho que todos nós aqui falamos um pouquinho, passeamos nessas fronteiras. E falando dessa expressividade,
pensei muito mesmo na adolescência, direto na adolescência. Como é que a gente vai construindo na vida adulta, quando a gente vai passando pelos conflitos? O que a gente perde nos muros que a gente vai construindo ao longo da nossa caminhada da vida adulta? E hoje aconteceu até uma coisa diferente, é curioso, mas como aconteceu hoje, está fresco, e eu não pensei que fosse acontecer. Eu atendo uma cliente que ela estava fazendo uma transição de carreira, e durante lá, né, a nossa sessão, ela foi falando do medo que ela estava em seguir em frente. E naquele momento eu falei, puxa, deixou ali uma degustação para eu visitar um pouquinho com ela a adolescência. E nesse momento a gente foi trabalhando, tentando entender ali o que era esse medo. E num dado momento da fala, ela falou assim, putz, isso tem a ver com crítica e julgamento. E aí, nesse momento, eu falei assim, e como é que era isso lá na adolescência, né? Aí, quando ela foi um pouquinho passeando na adolescência dela, por diversas situações que já eram trazidas aqui na sessão, ela foi se dando conta que crítica e julgamento foi coisas que ela passava, e ela passava com muita coragem e autenticidade, sem o medo, né, que ela foi construindo através de todas essas fronteiras que vocês já falaram, para chegar na vida adulta. E o que esse se dá conta dessa coragem, dessa autenticidade, podia estar ajudando nesse momento, dessa turbulência mesmo que a gente passa na vida adulta. Então, foi só ali, para mim, uma degustação do que eu fui pensando para essa nossa jornada. Porque eu fui pensando como é que é navegar na adolescência com essa turbulência toda, mas eu podendo usar isso na fluidez da vida adulta. Então, eu fui pensando como é que a gente vai perdendo a nossa coragem e a nossa autenticidade, esquecendo que a gente pode, hoje, na nossa fase adulta, a gente pode ter a sabedoria do arriscar. Quando a gente fala em adolescência, a gente traz muito correr risco. Mas é um correr risco de, muitas vezes, o kamikaze. Se a gente pegar exemplos simples nossos, é assim, sabe aquela pessoa que deixa para estudar lá no final do ano, esperando uma fórmula mágica que é assim, eu vou conseguir. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Mas é um risco que se corre. E tem uma solução mágica, né? E assim vai em várias situações da vida. Por isso que a gente, às vezes, escuta que o adolescente é kamikaze. E que a adolescência, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, mas a gente sabendo usar ela com o nosso fundo, com o nosso repertório da experiência da vida adulta, ela ajuda a gente em muitas situações. Então, a minha proposta, né, para esse nosso encontro, eu sou suspeita em falar, eu adoro a adolescência, né? É difícil me desagarrar dela, está aí o corpo, que já é um corpo de 53 anos, que às vezes não aguenta a farra da adolescência. Mas o meu convite aqui é que vocês estejam aqui com todas nós, nos nossos trabalhos, que vai trazer essa adolescência, cada uma aqui de uma maneira. Eu trazendo o navegar, resgatar esse brilho no olhar, que é tão próprio da adolescência, e a gente vai esquecendo, a gente vai deixando um pouquinho de lado ali na vida adulta. Então, esse é um pouquinho do spoiler da oficina que eu estou propondo, que é uma aventura lúdica, sensorial, para ver o que isso pode estar trazendo de novo, resgatando aquilo que a gente esquece dentro de nós e trazendo o brilho do olhar da adolescência na turbulência da vida adulta. Então é isso. Essa é a degustaçãozinha hoje que deixarei aqui. Ai, quero E a fazer reflexão de todos como os é bom, trabalhos. né? Hã? Desculpa, quero fazer todos os trabalhos. Eu E agora também. faz como? Eu também. A gente sofre porque não tem como fazer todos, né? São as escolhas, né? Não dá para São as arriscar, não escolhas. dá para ficar um pedacinho em cada, então. Exatamente. Aline, acho que agora somos nós, né?
Vamos, né, Ju? Bom que Vamos, então. a Cláudia trouxe muito legal que a fala da Cláudia combina muito com a nossa, então a gente já vai entrando nesse clima falando um pouco desse desafio, né, Ju, da sair da fase da adolescência e quando a gente começa a ir para a fase adulta, o que que muda, o que que isso diz dos nossos valores. Então vamos E aí a começar. gente vai falar então das fronteiras de valor, né? Como a Cláudia disse, Cláudia Venâncio falou, as fronteiras em algum momento elas se entrelaçam, né? Então, assim, alguma coisa aqui vai passar por outras fronteiras. Mas as fronteiras de valor, elas falam justamente sobre os nossos valores, né? São os nossos princípios, aquilo que é importante para a gente, ou moralmente, ou espiritualmente, né? E quando Eticamente. eticamente, exatamente, são os nossos princípios, né? Os nossos valores. Fica até redundante os nossos valores, mas é isso, né? Os nossos princípios. E aí, quando que essa fronteira ela fica mais. Eu vou começar ao contrário, eu vou falar quando ela fica mais rígida, né, Aline? Uhum. Quando a gente precisa se preservar, se proteger. E a gente enrijece as nossas fronteiras de valor para poder proteger os nossos princípios, os nossos valores morais, éticos, religiosos, etc. Né? E aí, assim, como é que. E quando elas se ampliam, e eu já vou deixar isso para o final, porque aí vai entrar também um pouco na fala da Aline, mas assim, como é que a gente vai criando esses valores? Se a gente for pensar na infância, esses valores são praticamente dados. A gente aprende com a nossa família, a gente aprende na escola, a gente aprende com o nosso meio social ali, o nosso contexto, as pessoas que estão à nossa volta. Mas quando a gente vai entrando na adolescência, isso vai mudando, né? É até saudável que, em algum ponto, esse adolescente ele amplia as fronteiras de valor dele, né? De valor, de valores, enfim, dele para poder experimentar coisas novas, né, Aline? Perfeito, perfeito, Ju, exatamente isso, né? Que quando, pegando um pouquinho da tua fala, geralmente quando a gente está na nossa fase mais infantil, né? A gente entra como se fosse numa fusão, né? Com a nossa família. A nossa fronteira fica muito pequena, ela fica muito fina, né? A gente não sabe o que que é nosso, o que que é da nossa família, acaba que fica tudo meio que misturado, geralmente, né? E aí, quando a gente vai para a fase da adolescência, como a Ju comentou, a gente vai ampliando a nossa rede de contato, ficamos mais sociáveis, vamos conhecendo outros universos, né? Outras formas de viver, outras famílias, outros grupos, e vamos aumentando. E aí a gente E às chega na vezes fase adulta. eu já ia te atropelar. Às vezes a gente não chega nem a ampliar, né, Aline? A gente só pensa do tipo, e se eu incluir esse novo valor? O que que vai acontecer, né? Exatamente, né? Fica naquele limite, né? Eu continuo ainda no mesmo ou amplio? E aí, quando a gente vai para a fase adulta, pegando um pouco o que a Cláudia falou, né? Começa a vir as turbulências da nossa fase adulta, né? Que todo mundo passa, que todo mundo está aqui, não tem como a gente fugir. E aí a gente começa também a ampliar, seja porque a gente quer, seja às vezes talvez um pouco na marra, porque a vida traz isso para a gente começa a ampliar o nosso olhar e a gente vai se esbarrando com novos valores, né? A gente vai conhecendo outras pessoas, a gente vai conhecendo outras culturas, a gente vai tendo acesso a muito mais informações e aí chega um momento em que a gente pode começar, então, também a introduzir, por que não, novos valores, né? Quando a gente fala de fronteira, o indivíduo saudável é aquele indivíduo que ele consegue deixar a sua fronteira permeável, né? Para conseguir fazer a troca com o meio ambiente, conseguir trocar com o meio ambiente. E isso aí, na fase adulta, a gente já consegue fazer isso com mais facilidade, né? Porque a gente consegue ter um senso crítico da gente conseguir olhar, né, Ju, com o nosso senso crítico agora maduro, de entender esse valor cabe para mim, esse valor que eu estou tendo acesso agora, seja desse novo grupo, seja dessas novas pessoas que eu estou entrando em contato, ele faz sentido para mim? E aí começa vários questionamentos, né? Ou então, aqueles valores antigos que eu recebi da minha família, que eu recebi dos meus cuidadores, eles Eles ainda servem. fazem sentido? Aí Eles a gente fazem vê que às vezes sentido, sim, né? né? Às vezes Hã? sim. Às vezes fazem, né? É Exato. interessante porque a todo momento da nossa vida, e aí só para dar o spoilerzinho do nosso trabalho, gente, que a gente esqueceu de falar. A gente vai falar, Ao né, do final. encontro desse. Oi? A gente vai falar mais no final, né? Fechando, Ah, fechando. sim, sim. Tem a ver com a vida do adulto e do adolescente, né? Esses dois mundos, né? Entre o adulto e o adolescente. Como é que é? O adolescente ele está entre dois mundos. Ele sai da infância, ele não é mais criança, ele está
nesse meio e tem o mundo do adulto, né, que está ali na frente. Então, assim, é muito confuso para ele. E aí a gente vai o tempo todo incluir valores e refutar outros valores, né? Exatamente, Ju. Abandonar, e às vezes a gente recupera, e às vezes a gente fala, não, calma aí, esse valor realmente da minha família, ele é importante, e eu, na adolescência, não dava valor para ele, não dava importância, né? É bem Exatamente. E legal porque, isso é às vezes, saudável. algumas pessoas têm, às vezes, uma noção, né, de que valores é algo imutável, né? Eu já peguei alguns clientes, assim, na minha clínica, né, que veio assim e eu permaneço assim. E a pessoa tem uma certa dificuldade de entender que o cenário mudou, né? Que aquela necessidade que requeriu aqueles valores, né, ela já foi atendida e talvez aqueles valores não fazem mais sentido no momento atual. Então, a gente consegue entender que muitos valores são criados dependendo da necessidade. Mas se aquela necessidade já foi atendida, talvez não faz mais sentido manter aqueles valores. E aí vai abrir novas necessidades, e aí você vai ter que encontrar novos valores. Então, a gente entra um pouco nisso, né? Que todos os valores, com muita frequência, eles precisam ser revisitados, né? Eles precisam ser reconstruídos, porque a gente não para no tempo, né? A gente está sempre se modificando. E quando a gente se modifica, também tudo ao nosso redor, os nossos valores também precisam ser revistos, né? E aí, falando do nosso trabalho, eu e a Ju, a gente vai fazer uma oficina em que a gente vai explorar um pouco isso desses dois universos, né? O mundo da adolescência, o mundo do adulto, e qual é a beleza oculta que esses dois mundos possuem e como eles se encontram, né? Tá bem legal, a gente está super Não é animado. a beleza oculta que a gente precisa resgatar, né, Aline? Exatamente, Muita exatamente. gente acha que na adolescência só foi coisa ruim, ou tem gente que acha que só foi tudo maravilhoso na adolescência. Será? Vamos olhar para isso. Exato, e aí até também coloca essa fala para a fase adulta, né? De que tem muitos adultos que acham que a fase adulta é uma fase meio chata, só de obrigação, não tem mais cor. Eu acho que a gente pode questionar um pouco isso, né? E o nosso trabalho vai trazer um pouco isso, então espero que vocês curtam, como eu e a Juliana estamos curtindo muito em fazê-lo para vocês. E a nossa pergunta que a gente deixa para vocês, para a gente refletir, que tal você resgatar, então, né, a beleza oculta que existe aí nesses dois mundos da sua vida, na sua adolescência e na tua fase adulta? Precisa resgatar alguns valores, será, Aline? Dessa fase, Pois né? é, Ou da adolescência? ou precisa construir novos, sei lá, né? Cada um tem o seu, a gente vai ter que Vamos encontrar ver. isso junto e a gente vai estar lá com vocês para isso. Convido a vocês. É isso, É é isso. isso, queridos. O que que vocês acham? Eu pego a familiaridade, né? Vamos Eu pegar a acho que pode ser familiaridade que legal, ficou. Eliane, eu acho. Aham. Então, a fronteira de familiaridade tem a ver com aquilo que a gente conhece, né? Então, é, é claro que quanto mais nós nos desenvolvemos, né, da criança, da adolescência, da vida adulta, mais a nossa possibilidade de ver novidades no mundo vai sendo ampliada, né? Então, é, por que que é importante, né, essa expansão da nossa fronteira de familiaridade? Né, tem uma palavra que a Tina falou, que é uma palavra muito importante, a gente ter repertório, né? Então, quanto mais nós conhecemos, quanto mais sabemos sobre as pessoas, sobre outras culturas, né, sobre o mundo, sobre a vida em geral, mais a gente está capacitado para expressar melhor, para interagir melhor com as outras pessoas. Então, a fronteira da familiaridade vai dar para a gente essa possibilidade. Se a gente pensar na coisa negativa, né, mais extrema do enrijecimento da fronteira da familiaridade, é o preconceito, né? Todo preconceito é baseado numa falta de conhecimento, numa falta de contato, não é? À medida que a gente pode conhecer outras pessoas, outras formas de viver, a gente
vai tendo em mente que tudo é humano, né? Tudo é humano, todas as formas são humanas. Então, é, a, e a gente ajuda, né? O nosso cliente, quando a gente propõe que ele explore, né? Que ele explore situações, que ele conheça outras pessoas, que ele prove comidas novas, né? Que ele vá a lugares novos, a gente está propondo que ele aumente a fronteira da familiaridade para não ficar aquilo, né, que a Aline estava falando. Ah, é sempre assim, é desse jeito, né? Então, isso também pegando ali da Cláudia falando das fronteiras se entrelaçarem, né? Então, a fronteira da familiaridade ela vai contribuindo para a expansão de todas as outras fronteiras, né? Então, não é isso vai servir para todos os trabalhos daqui, os outros que não falaram aqui hoje, e a nossa jornada como um todo, né? É muito importante, principalmente para todas as pessoas, né? E principalmente para os gestalt terapeutas, uma vez que para a gestalt terapia nós somos seres em relação. Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente saber, quanto mais a gente estiver disponível para conhecer, para estar preparado para a novidade, mais nós vamos ter repertório para lidar com a vida, né? Com as mudanças da vida, com os problemas da vida, com as dificuldades e até com as facilidades. Então, a jornada como um todo, ela tem essa proposta, né, de aumentar, né, aumentar essa fronteira da familiaridade, conhecer coisas novas, pessoas, conceitos, experiências. Então, aproveitem, né? Aproveitem que a jornada está incrível esse ano, tá? Como eu sempre digo, é a nossa mais nova, melhor de todas as jornadas. Eliane, e alinhado com o tema, né? Eu estava pensando nisso agora, de 15 anos do contato, estamos também expandindo, né? Esse ano expandimos e estamos indo agora para um hotel. Então, assim, também estamos na fase de crescimento, né? Bem-vindo 15 anos do contato. Isso. Muito Gente, eu não bom. sei quantas pessoas estão aí, quantas pessoas, né, de telinha fechada, eu não sei. Se alguém quer fazer alguma pergunta para nós, algum comentário, fazer alguma contribuição, vou fazer o grilo. Cri, 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 cri. Eu tô só ouvindo aqui. Tô só na expectativa. Está na expectativa. Algum É, comentário, alguma coisa chamou a atenção de vocês em uma de nossas falas? eu não tenho pergunta, mas eu quero falar que finalmente eu estarei pessoalmente com vocês. E com a Eliane, que foi minha professora, né? E a gente vai poder se rever. Que prazer, Isis! Enfim, Isis! Vai descer a serra! Sim. Bem-vinda! Estou vendo aqui que a Laís já está fazendo a inscrição, a Kelly está animada, a Vitória está animada. Eduardo, eu quero me inscrever também em dois trabalhos. Eu já quero fazer todos, inclusive o meu.
Essa é a parte mais legal, né? É que a gente também curte fazer o nosso, né? Acho que foi a O da Kelly. Cláudia Acho que foi Venâncio, a o Kelly. Que ela achou crescimento legal da Kelly, cruzar. É, crescimento físico e emocional, que a Cláudia é, Venâncio falou. é. Ah, foi a Venâncio que falou. Pois é, mas eu acho que quem falou foi a Tina Ah, e a eu acho que foi Juliana. outra pessoa. Também é. Tina, aqui o link. Obrigada, Eduardo. A Kelly, eu achei interessante olhar do crescimento físico com o emocional de uma das falas da Venância, sim. Eu tenho a impressão que quem falou foi Juliana. Acho que foi a Tina e a Juliana. Quer comentar mais alguma coisa, Juliana? Não, que é justamente isso, né? A gente vai crescendo fisicamente e emocionalmente. Não necessariamente como deveria, ou do mesmo jeito. Às vezes a gente cresce, vai ficando mais velho e emocionalmente a gente não cresce. E às vezes a Vira o gente ainda está bonsai? muito novo, exatamente. E às vezes a gente ainda está muito novo e já cresceu, né? Por exemplo, com 7 anos, né? Uma pessoa atinge uma maturidade que não é de uma criança de 7 anos, e sim de uma pessoa mais velha, né? Então, não necessariamente vai ser tete a tete. Eu adorei essa fala aqui da. Quem que colocou? É Daisy, né? Eu amo adolescer. Adolescer é sensacional. Quando fala adolescer, é coisa que vem para mim, o friozinho na barriga. Não sei por quê, É aquela mas coisa tem uma gostosa, né? sensação, Eu também. O bichinho olhar, friozinho na aquela coisa barriga. gostosa. Isso. Adolescer em qualquer idade, né? Quando a gente foi falando da coisa boa da adolescência, né, que tem o outro lado, que são as frustrações, e quem nunca, e fazem parte, né, os tocos que falam por aí agora, os mais jovens, né, e como é, agora os tocos eles são mais modernos. Imagina como era antigamente e como isso contribuía também para o repertório, porque também faz parte, né, da adolescência a frustração, ou se não. Como é tudo Ok, mais algum intenso, né, comentário Cláudia? mais? Oi. Não, como é tudo mais intenso. A frustração na adolescência, os hormônios a mil. Nossa, eu vou morrer, não vou sobreviver a isso. Estamos aqui sobrevivendo. Tudo é muito, viu? Sobrevivemos. Alguém mais tem alguma observação, algum comentário? Então, a gente já pode ir fechando devagarinho, né? Antes do grupo aqui dar tchau. É, Eduardo, coloca aí os dois últimos slides. Continua. Continua. Isso, né? Sempre lembrando aqui do nosso projeto Clínicas, a Clínica Júnior, que é o atendimento presencial ou online, que é realizado pelos alunos da formação. Esse atendimento, tanto presencial quanto online, são feitos no próprio espaço do contato. A Clínica Sênior, que é o atendimento presencial online, realizado por profissionais já formados pelo contato, né? E o atendimento é feito nos próprios consultórios, né? Nós temos aqui hoje três terapeutas aqui do Sênior, né? A Aline, a Juliana e a Thaís, né? Que também estava ali de ouvinte, né? São uma das terapeutas, e o Rafael Fará também estava ali no quadrinho antes, né?
Próximo slide. Então, lembrando para vocês a nossa agenda, né? Dia 10/5, na próxima sexta, tem o início, né, de uma turma nova de introdução. Tá ali sem poder falar, o Rafael. Ok. Então, tem uma programação, né, do início dessa turma na próxima sexta, e o outro, né, que é a nossa jornada no dia 18/5, todos aguardando ansiosamente para esse trabalho belíssimo, belíssimo. E a nossa próxima palestra, que é da Camila Nogueira e Thaís Fagundes, que vão falar de síndrome de burnout, né? Então, esperamos vocês no final do próximo mês, né, também, claro, e agora, no dia 18, todos lá para o nosso lindo encontro. Vou dar um espaçozinho aqui agora, né, para a gente poder, apareçam aí para a gente tirar foto. Quem está na telinha, aparece. Vamos tirar a nossa foto. Ok. Já foi, Eduardo? Foi. Isso. Então, gente, eu queria agradecer a quem esteve aqui presente. Vou esperar também para cada uma que se despedir. Espero que vocês tenham uma excelente noite, um excelente final de semana. Sempre falando, esperando vocês lá no dia 18. Meninas, dê o tchau de vocês. Pessoal, Gente, beijo. obrigada, boa noite. Tchau, Esperamos gente. vocês. A gente espera todos vocês, também. hein? Sim, Até amanhã. 18. até Tchau, tchau. breve. Até Tchau, breve. tchau, Isso. gente. Tchau, Tchau. tchau. Beijo, Liliane.